Glória a Deus. Então, estenda suas mãos aí para o céu, sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já teve medo aqui, levanta a mão. Eu já tive medo de um monte de coisa. O Pai está lançando esse livro aqui, Medo, como a sabedoria de Deus pode agir em nós e a nosso favor. Muito interessante. Você quer vencer o medo, você quer crescer na vida e se libertar de alguns pensamentos que nos impedem de seguir, de prosseguir, de crescer. Esse livro aqui vai te abençoar. Amém? Estamos numa campanha de avivamento pessoal e cada semana temos estudado encontros que homens e mulheres de Deus tiveram com o Senhor e geraram despertamento nas suas vidas. E hoje eu queria estudar um encontro que Daniel teve com Deus. Então, se você trouxe Bíblia, abra em Daniel 5, versículo 24 a 31. Daniel 5, versículo 24 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta inscrição que foi feita: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. O título é Balança de Deus e o engano dos homens. Essa história aqui, ela é um encontro com Deus terrível. O rei Belsassar promove uma festa, um banquete, para mostrar a grandeza do seu reino, mas ele ultrapassa alguns limites. E por isso, a mão do Senhor aparece, o dedo de Deus começa a escrever uma sentença de juízo na parede. E aquele homem, quando vê a mão de Deus escrevendo algo na parede que ele não podia compreender, ele é tomado de temor. Seu rosto fica pálido, suas pernas começam a tremer. E ele então começa a chamar os encantadores, os adivinhos da Babilônia, para tentar interpretar as inscrições na parede. Mas ninguém era capaz de fazê-lo, então a mãe do rei lembra de Daniel. Daniel é chamado. E aquele homem então interpreta o que está escrito na parede. Ele lê a inscrição: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E a palavra que ele entrega ao rei, em resumo, é esta: pesado foste na balança de Deus e encontrado em falta. Que palavra pesada é essa? Pesado foste na balança de Deus e encontrado em falta. E quando eu li esse texto, essa expressão e essa imagem da balança de Deus me saltou aos olhos. Eu creio que muitas vezes corremos o risco de sermos encontrados em falta diante do Senhor, se usarmos balanças erradas para medirmos a nós mesmos. E hoje, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o rei que foi reprovado, mas o homem chamado Daniel que foi aprovado por Deus.
Eu creio que despertamento espiritual acontece nas nossas vidas quando usamos as balanças certas para nos medir. E é interessante porque o tema balanças enganosas, ele é um tema recorrente na Bíblia. Em Provérbios 11:1, a Bíblia diz: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Em Provérbios 20:23, o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Em Jó 31:6, Deus me pesa em balança justa, saberá que eu não tenho culpa. No mundo antigo, as balanças se tornaram símbolo de justiça, porque as balanças faziam parte do cotidiano do povo. Eles compravam alimento e mediam em balanças. Eles faziam transações comerciais e pesavam o ouro e a prata em balanças. E se a balança tivesse adulterada, em vez de comprar 1 quilo de ouro, você comprava 950 gramas. E por isso, balanças com as medidas corretas, balanças não falsificadas, se tornaram um símbolo de justiça no mundo antigo. Na mitologia grega, egípcia, existia uma divindade que pesava o coração dos homens em balanças. Essa era a lenda, para definir os seus destinos. E de certa forma, até os dias de hoje, a balança representa justiça. Se você for num tribunal ou na sala de advogado, é costumeiro você encontrar aquela balançazinha, sabe? Com as duas tigelas. E aquilo é um símbolo de equidade, de justiça. Mas é interessante porque nesse cenário de justiça, de juízo, de julgamento, são tantos os símbolos. A venda dos olhos, símbolo de imparcialidade, a espada, que representa a proteção, mas a punição, a toga do juiz, que representa uma espécie de sacerdócio divino, porque imputar justiça é algo que Deus pode fazer, e até mesmo a cruz. A cruz nos tribunais, ela não representa simplesmente um símbolo religioso, mas ele é um sinal de alerta. Alguém foi injustiçado, lembrem disso. É um sinal de alerta. E hoje eu queria te levar não apenas a enxergar as balanças, mas eu queria te levar a enxergar a cruz. Quando não medimos a vida com os olhos na cruz, usamos balanças erradas. Quando não medimos a vida e enxergamos ela olhando para a cruz, cometemos injustiças, fazemos coisas erradas. E sabe, eu creio que muitos de nós fazem como eu nesse tempo de pandemia. Eu tenho uma balança lá em casa, e eu não sei você, mas a pandemia me fez engordar um bocado. A pandemia não, né? Eu que comi mais mesmo. Mas eu tenho uma balança lá no banheiro, e eu não me peso todos os dias. Eu não gosto de sofrer, então eu não fico toda hora subindo ali, porque eu não sou masoquista. Mas esses dias eu subi na balança, até com certo otimismo, eu tinha caminhado um pouco, comido uns 2 dias de salada, eu falei, deve ter melhorado alguma coisa. Mas quando eu subi na balança, eu levei um susto. E qual foi a minha conclusão? Preciso trocar a balança. E sabe, muitas vezes nós fazemos assim na vida. Quando a balança de Deus mostra para nós o que não gostamos de ver, a gente troca as balanças. A gente usa medidas erradas e a gente se perde. Hoje eu queria te convidar a subir na balança de Deus. A deixar o Senhor mostrar, através da cruz de Jesus, se os teus parâmetros, se as tuas medidas não estão adulteradas. Porque se julgarmos a vida, as situações da vida, com as balanças dos homens, nos perderemos. Mas quando julgamos a vida, subindo na balança de Deus, a bênção do Senhor nos alcança. Quem quer subir na balança de Deus hoje, levanta a mão aí. Aleluia. Hoje eu queria
te fazer algumas perguntas. Em que balança você tem julgado a si mesmo? Na balança dos homens ou na balança de Deus? Em que tipo de balança você tem julgado as suas decisões? Nas balanças dos homens ou na balança de Deus? Em que tipo de balança você tem julgado os outros? Na balança dos homens ou na balança de Deus? Hoje eu queria olhar para Beltsazar e Daniel e gostaria de procurar entender se existem pesos adulterados na balança da nossa vida, nos fazendo julgar errado e se afastar de Deus. Primeiro peso, a primeira medida que pode estar adulterada aí na tua vida, tem a ver com a aprovação dos homens. É muito interessante porque se você ler o versículo 1, a Bíblia diz assim: certa vez o rei Beltsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Beltsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. É muito interessante porque é notório aqui o desejo de Beltsazar de alcançar a aprovação. É costumeiro em reis, políticos e assim por diante, faz parte, parece que do ofício, procurar aprovação. E era isso que ele estava fazendo. Ele faz um banquete e não poupa esforços para servir com luxo 1000 dos seus principais súditos. Ele leva o melhor vinho, o melhor manjar, a melhor comida. Só que chega uma hora que ele cruza um limite. Ele pega as taças do templo e, de certa maneira, é como se ele dissesse que a aprovação dos homens vale mais para ele do que a aprovação de Deus. E eu creio que muitas vezes, sem perceber, cruzamos essa linha. Muitas vezes, essa medida, esse peso chamado aprovação, ele está desregulado na nossa vida. E sem querer, nós começamos a julgar as situações que nos envolvem, a partir não de uma consciência do que Deus quer, ou da opinião de Deus, ou do que Deus nos revelou, mas ela tem a ver com o senso comum, ela tem a ver com a vontade dos outros, ela tem a ver com os meus sentimentos de rejeição. Cuidado. A busca por aprovação pode nos fazer subir em balanças erradas e enganosas. Eu lembro que isso se manifestou muito cedo na minha vida, quando eu me converti na adolescência. Eu fazia parte do time de vôlei lá da escola, do clube lá. Eu era sócio-atleta e a gente ia para as competições. E quando a gente ganhava os campeonatos, tinha as festas. O povo saía para fazer bagunça, só piar junto, imagina que não fazia. E eu já tinha me convertido. E eu lembro quantas vezes eu ficava no quarto sozinho. Ou da escola, ou do hotel. E quando eles voltavam, eles tiravam sarro. Mas dali Deus já foi preparando o meu coração e me fez entender que na vida não tem como agradar a todo mundo. Existem escolhas que precisamos fazer. Mas essas me pareceram, não foram tão difíceis. O tempo foi passando e daí entramos no campo das ideias. E no campo das ideias havia um senso comum muitas vezes. Um parecer comum. E se posicionar de forma contrária era vergonhoso, era humilhante, envolvia uma série de questões. E mais uma vez, foi mais difícil. Mas sabe, quando eu assumi o ministério, talvez esse enfrentamento ficou mais declarado. Eu lembro de um dia que eu terminei uma pregação e eu recebi muitos aplausos. Mas quando eu fui para o meu quarto, na presença de Deus, Ele me disse: ei, você não disse o que eu queria que você dissesse. Eu lembro que naquele dia
eu chorei na presença do Senhor. Porque na balança da vida e do ministério, muitas vezes é mais fácil falar o que as pessoas querem ouvir. É mais fácil dizer o que é senso comum, o que agrada. Uma palavra de conforto, de misericórdia, uma palavra branda. Não estou dizendo que isso é pecado, tem vezes que é preciso. Mas quando envolve confronto, muitas vezes nós fugimos dele. Quantos aqui são líderes de célula, de ministério, de alguma coisa? Levanta a mão. Líder no trabalho, dentro de casa, levanta, deixa eu ver, tem bastante. Talvez você concorde comigo que uma das maiores dificuldades para um líder é confrontar alguém. A gente não gosta. E muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, a gente fica quieto. A gente não quer ser dissonante, a gente não quer exortar, a gente não quer falar. Mas quando a gente valoriza mais a opinião dos outros do que de Deus, as coisas perdem o controle na vida. A gente se perde. Eu lembro de vezes que Deus me mandou confrontar e eu resisti. E o que me chama a atenção na vida de Daniel é que ele não tinha medo. Ele confrontou o rei. Olha que sentença. Teu reino vai ser dividido e você vai ser morto. Ele foi lá e entregou a palavra. E não foi só com Belsassar, foi com Nabucodonosor ou outros. Porque a opinião de Deus contava mais do que a opinião dos homens. Pastor, você está mandando eu exortar todo mundo? Não. Eu estou dizendo para você que muitas vezes nós somos politicamente corretos. É mais fácil. Nós evitamos algumas situações, porque balanças enganosas foram estabelecidas na nossa vida. Você tem dificuldade de tomar decisões? Você se preocupa demais com o que os outros pensam a teu respeito? Você tem dificuldade de confrontar pessoas que você lidera e estão equivocadas, erradas, e você não faz isso, deixa de fazer muitas vezes. Cuidado. Cuidado. A bênção de Deus vai escorrer pelas mãos. Deus quer levantar uma igreja em nossos dias que tem coragem de tomar posição, de tomar partido. Dizer eu sou de Jesus. A opinião dele é mais importante. Os aplausos da multidão e os banquetes de festa talvez percam sentido, porque na solitude de um quarto, ou diante de pedras, ou de más interpretações, quando estamos sozinhos, nós sabemos. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas vezes eu fui mal interpretado, algumas vezes me entenderam mal, algumas vezes falaram mal de mim. Mas quando eu entrei no meu escritório, não tinha aplausos. Quando eu estava sozinho no meu carro, não haviam aplausos. Mas eu sabia, eu tinha sido aprovado por Deus. Você está procurando aplausos? Você está procurando reconhecimento? Que bom, isso faz parte da vida. Mas se eles estiverem numa medida errada, você vai estar se medindo em balanças enganosas e vai perder a bênção de Deus. Quantos querem entregar esse peso nas mãos do Senhor? Fala, Senhor, eu quero deixar isso na cruz. Eu quero agradar demais às vezes, eu tenho medo, me ajuda. Segundo peso aqui que pode estar adulterado na nossa vida, é o valor do sagrado. É muito interessante porque ele está procurando aprovação, ele preparou a festa, mas de repente ele manda trazer as taças.
os utensílios que ficavam no templo de Israel e que Nabucodonosor tinha trazido para Babilônia e faziam parte dos seus tesouros. E o que chama a atenção é porque Belsassar sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia das histórias. Ele sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Ele sabia dos livramentos, mas mesmo assim, o sagrado perdeu o valor para ele. E por isso ele manda trazer as taças, porque não tem problema. Sabe, nos pesamos em balanças enganosas, quando o peso do sagrado é adulterado na nossa vida. Não tem o peso que tinha antes. Não tem o impacto que tinha antes. Perdeu o sentido. O que me chama a atenção na vida de Daniel é que as coisas de Deus sempre tiveram o peso certo na vida daquele homem. Quando ele chega menino e oferecem manjares do rei, mas ele tinha um voto com o Senhor. Ele muito bem podia dizer: olha, não tem como, é a comida que nos serve, carne, vinho. Mas ele tinha os seus votos com Deus e aquilo tinha peso. Por isso ele procura o cozinheiro, ele dá um jeito. Mas o sagrado continuava tendo peso na vida de Daniel. Depois, quando uma estátua é construída e todos são ameaçados de morte, ele e os seus amigos entendem o peso do sagrado. Depois, quando maquinações são feitas e é proibido orar, buscar a Deus, a não ser prestar louvores para uma imagem, ele continua abrindo a janela de casa, as 3 vezes no dia, como ele sempre fazia, dizendo: o sagrado não perdeu lugar na minha vida. Sabe o que eu acredito? Nós vivemos um tempo onde o peso do sagrado está se perdendo. As pessoas não têm comprometimento, muitas vezes, com o dia do Senhor, com entregar os seus recursos, o que é de Deus, nas mãos de Deus, o sagrado. Perderam o peso do que representa o sagrado e a busca do Senhor diária nas suas vidas. E à medida que isso tudo vai perdendo peso, a gente se perde. Sabe qual que era o meu medo nessa pandemia? Muitos jovens aqui, jovem é muito vinculado a relacionamento. Vir ao culto é sim uma busca do Senhor, mas também tem a ver com relacionamentos. E quando a gente fica na televisão todo dia e os vínculos não nos atraem, eu tenho certeza que muita gente devagarinho foi parando de assistir o culto no horário. Assisto depois eu cultuo. E aí daqui a pouco depois virava dia nenhum. E quando eu vejo, eu estou semanas sem ouvir a palavra, sem buscar a Deus, porque o sagrado foi perdendo peso na minha vida. Sabe, queridos, eu quase me perdi na minha caminhada. Eu já estava no ministério. Sabe por quê? Porque o sagrado perdeu peso na minha vida. Eu comecei a negociar o meu compromisso de oração e de busca de Deus diária. E aí começou uma correria desenfreada. A gente acha que não dá tempo, as medidas estão erradas, a balança está errada. Eu estou servindo, eu estou ajudando, eu estou fazendo, mas e o meu tempo com Deus? E a minha busca com o Senhor? E as balanças estão erradas. E sabe o que acontece? Quando o sagrado não tem lugar na nossa vida, as paixões antigas começam a aparecer. Os desejos lá de trás, pensamentos que você não tinha mais, pecado que você não praticava, começa a aparecer de novo. Até que Deus me chacoalhou e falou: ei,
volta para a minha presença. Uma das melhores coisas que aconteceu para mim esse ano foi a minha tia me ligar um dia e falar: Michel, eu sei que você ora de manhã, vamos fazer uma semana aí às 6 horas da manhã, você orando pela tua mãe lá que está fazendo tratamento, a gente passa, é uma maneira da igreja participar desse movimento de oração. Eu falei: tá bom, uma semana, tranquilo. Lembro que falei para a Cia, falou: meu Deus, lembro que inventando história, acordar cedo. Aí comecei 5h20, eu acordava, tomava banho, me preparava e ia para a live. Tinha 100 pessoas na primeira, 200 e assim foi. Hoje completamos 7 meses de oração ininterrupta, nem um dia falhamos. Tinham mais de 1.000 pessoas. Essa semana toda, 1.500, 1.600 pessoas orando. E sabe o que eu fico feliz? Tem muito testemunho de milagre, tem muito testemunho de bênção de Deus. Eu podia contar um monte de história. Gente que foi curada. Recebi agora um testemunho lindo. O cara tinha tido um AVC, fez o exame agora neurológico, não tem mais nada, não tem, sumiu o coágulo, não tem mais nada. Gente que o tumor sumiu quando a gente estava orando. Coisas tremendas Deus está fazendo. Mas sabe o que mais me traz alegria? É quando eu recebo aquelas mensagens assim: pastor, faz 60 dias. Faz 100 dias. Faz 30 dias. Sabe por quê? Eles entenderam. Continuidade. Disciplina. Deus vai perdendo espaço na nossa vida porque simplesmente não damos a atenção que Ele merece. E a gente vai negociando isso. Eu queria te desafiar a orar e a buscar a Deus todos os dias. A entender o peso do sagrado. Deus é mais importante. A ter temor das coisas de Deus. Tem linhas que eu não ouso cruzar. Mexer com as coisas de Deus é sério. Mas se a gente não toma cuidado, o temor vai embora. Tudo vira normal. Estar na igreja é normal. Orar por alguém é normal. Dizer que vai orar por alguém é normal. E os valores vão indo embora. E a gente começa a se medir em balanças enganosas. Como é que está o peso do sagrado na tua vida? Ele está adulterado? Pastor, mas eu já tive experiências que a glória veio, foi tremendo, eu caí. E hoje? Por que já teve? Por que não continua tendo? Você vai ficar vivendo só do que aconteceu lá atrás? Meu irmão, eu quero te mostrar um caminho que tem pela frente. Ele é maravilhoso. Na presença de Deus existe revelação todo dia. Quando eu olho para frente, eu vejo a glória do Senhor. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua casa. Valoriza o sagrado. Põe na balança de forma correta. E você vai ver a glória de Deus na tua casa. Experiências tremendas têm ocorrido porque Deus precisa ocupar o lugar devido em nossas vidas. Qual é o lugar de Deus? Qual é o lugar de Deus? Terceiro tipo de balança. Perdão, só aqui, né? Interessante quando Daniel, ele sente que Deus quer falar com ele. Aquele cara fica 21 dias, ele se abstém, ele busca, ele fica, porque ele quer a revelação de Deus. É interessante quando o anjo aparece, depois de uma batalha espiritual, se revela a ele e diz: homem muito amado. Eu quero ser chamado assim por Deus. Amado de Deus, querido pelo Senhor. Você é um homem muito amado, você é uma mulher muito amada, em nome de Jesus. Mas o terceiro tipo de peso adulterado
tem a ver como medimos os outros, coração dos outros. É muito interessante porque quando Daniel chega, como o rei o mede, olha, se você trouxer a revelação aqui, eu te dou isso, aquilo, o outro, você vai ser o terceiro. O que Daniel fala? Fica com teus presentes. Não me meça com a tua régua, isso não tem valor para mim. E sabe, muitas vezes nós medimos os outros com critérios errados, com as balanças erradas. Como que você lida quando é injustiçado? Como que você pesa as pessoas que Deus colocou na tua vida e suas atitudes? Nas balanças do coração que são enganosas, ou nas balanças de Deus? Sabe, quando levamos situações da vida, pessoas que nos cercam e até que amamos e que vão errar, vão falhar conosco. Mas quando colocamos as situações diante das balanças de Deus, a revelação do Senhor chega para nós. E a gente consegue entender. E tem muita gente medindo de forma equivocada o outro. Abre a boca para falar, mas não conhece. Usa de juízos equivocados, interpreta mal, fala errado. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Aprende a pesar as pessoas na balança de Deus. O que me chama a atenção em Daniel é que ele media as ações, media as pessoas, interpretava as situações da vida, recorrendo à balança do Senhor, não às suas balanças. Senão ele teria se perdido durante a perseguição. Mas como é difícil fazer isso. Como é difícil. Esses últimos dias, eu fui pesado em balanças erradas, equivocadas. Quem já foi pesado de forma equivocada por alguém aí? Levanta a mão. É ruim, não é? É chato pra caramba. Quando te interpretam mal, te entendem mal. E sabe qual que é uma grande tentação quando isso acontece? Você medir com a tua balança. E foi muito interessante, aconteceram duas coisas. Duas pessoas me mediram errado. Quando eu fui à presença de Deus, eu levei a situação, Deus falou assim para mim: o pecado dele deixa que eu trato, arruma o teu, conserta o teu. Eu falei, Deus, mas libera, o problema é meu. Mas Deus, estou mandando, chega. Às vezes Deus fala assim com a gente, chega, tá bom. Aí eu fui lá e obedeci. Meu coração foi liberado. Olha que benção. Passou mais uns dias, veio outro e me pá de novo. Eu fiz a mesma coisa, levei para a balança de Deus. Só que aí dessa vez Deus falou diferente. Se afasta, separa. Esse eu não quero. Esse não está certo. Isso vai trazer prejuízo. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? E aí começamos a orar, Senhor, eu não quero tomar as medidas pela minha cabeça. Fala. E eu posso trazer textos bíblicos. Um dia eu estava lá no Parolim, vendo lá a obra que estão fazendo o campinho de futebol. Deus mandou um irmão. Chamou assim e falou, olha, está com medo de confronto, não sei o quê. Eu não sabia de nada. Toma uma posição, faz assim, separa. Falei, Jesus amado. Foi mais difícil tomar a posição do que da outra vez. A outra era só liberar. Por que eu estou falando isso?
Na vida, existem pessoas que Deus coloca na nossa vida, lideranças que Deus estabelece, pessoas que Deus coloca perto da gente para nos fazer crescer, líderes, homens e mulheres de Deus. E às vezes nós nos interpretamos errado, mal, eles vão falhar e a gente vai ficar, mas Deus vai, quando levamos a balança dele, vai nos trazer revelação. Mas existem pessoas que se aproximam, que chegam muitas vezes com outros interesses e que eles vão nos levar para longe. E talvez, querido, existam pessoas que se aproximaram de você nesse tempo. E aí surgiu um desejo de relacionamento, surgiu um sentimento. Pessoas se aproximaram para fazer negócios. Alianças estão sendo propostas. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Não pese na sua balança as pessoas, porque o coração do homem é enganoso. E você pode fazer alianças erradas. Pese os outros na balança de Deus. Leve para o Senhor. Ele revela. Ele mostra. Ele revela. E quando a gente faz assim, a bênção do Senhor nos alcança. Quantos querem fazer alianças abençoadoras na vida? Levante as mãos. Pese as situações e as pessoas na balança de Deus. Sabe, eu acho interessante porque esse rei é exortado por Daniel, porque tinha outra medida errada. Pode ir subindo o pessoal do louvor aqui. A outra medida errada, deturpada na sua vida, tinha a ver com a glória das conquistas. E Daniel repreende, fala: você sabia que o seu avô Nabucodonosor ficou como um animal, porque um dia o seu coração olhou para tudo que ele havia conquistado e aquilo tomou conta. E mesmo assim você tomou dos utensílios do templo e se valeu deles. Ele está falando e repreendendo em relação à glória das conquistas. Muitas vezes nos perdemos, interpretamos a vida errada porque conquistamos coisas. Que bom que você está nessa faculdade, querido. Que bom que você tem esse emprego. Que bom que você está com a conta cheia, abençoada. Que bom que Deus te deu conquistas. Só que cuidado. As conquistas às vezes são perigosas na nossa vida. Se a gente interpretá-las mal ou dar valor maior do que elas têm, a gente se perde na vida. A Bíblia vai nos contar vários casos de homens e mulheres de Deus que se perderam porque valorizaram demais as conquistas. Mas eu queria hoje te desafiar a entregar no altar, a consagrar aquilo que Deus te deu. E a imagem que veio na minha mente quando eu estava preparando esse sermão foi a imagem das coroas entregues no altar. Quando Jesus for revelado, a gente vai pôr as coroas diante dele. E a Bíblia diz que nesse dia as nossas obras serão provadas. O que é palha, o que é ouro, elas serão pesadas e vai ser revelado todas as coisas. Tinha um rei na antiguidade, rei Herão, que ele chamou um artesão e mandou fazer uma coroa para ele. Deu uma quantidade de ouro e mandou ele fazer. O artesão trouxe a coroa pronta, mas o rei ficou desconfiado. Será que ele usou todo o ouro que eu dei ou ele me roubou? E aí, quando ele pesou a coroa, o mesmo peso, parecia tudo em ordem.
Mas ele podia ter misturado o material, então ele chamou alguém muito inteligente dentro do seu reino, um cara chamado Arquimedes, e pediu para ele decifrar a situação. Aquele homem pegou a coroa, ficou pensando como fazer. E um dia, quando ele entra na banheira e vê a água saindo, ele fala: opa, tem como saber a massa das coisas. E ele então descobre que a coroa tinha sido adulterada. Ele tinha misturado prata com ouro. E o pecado do artesão é revelado. Sabe, em nome de Jesus, quando nos colocarmos da presença de Deus e levarmos as nossas coroas, que aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, aquilo que Ele deu para nós, possamos devolver. Eu não quero glória que não é minha. Eu não quero riqueza que não é minha. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Um dia estaremos na presença do Senhor, com as nossas coroas lançadas sobre os seus pés, porque existe um Rei, um Senhor. Mas quando olhamos para o lado e achamos que somos alguma coisa, a gente pega o que Deus nos deu e corrompe. Ninguém rouba a Deus. As nossas obras serão provadas, todas elas. Tudo será revelado. Mas naquele dia, quando eu subir na balança de Deus, o meu desejo é ser aprovado pelo Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Foste provado no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu creio que Deus está levantando uma geração que busca o despertamento espiritual, porque usa medidas corretas para julgar a vida, as situações, as pessoas. Como você tem julgado? O desejo pelo reconhecimento. Como é que você tem julgado os outros? Como é que você tem julgado as conquistas? Como é que você tem julgado o sagrado? Se existem medidas corrompidas, erradas, enganosas, hoje Deus está nos chamando a se colocar na presença dEle com humildade, falar: Senhor, eu não quero coroas, eu não quero nada disso. Eu quero ser aprovado por Ti. Pesado foste na balança. Pesado foste na balança. Em nome de Jesus, eu e você não seremos encontrados em falta. Se hoje você quer pedir ajuda de Deus: Pai, eu quero ser aprovado por Ti. Eu preciso ser aprovado por Ti. Eu desejo ser aprovado por Ti. Me ajuda. Eu tenho julgado situações de forma errada. O peso do sagrado eu interpretei mal. Eu fiz assim. Me ajuda a levar as Tuas balanças. Me ajuda, Pai. Quando a gente busca, Deus fala. Deus fala. Essa semana foi tanta coisa que Deus fez, tanta coisa que Deus falou. Quando a gente busca, Deus fala. Como é que você está tomando decisões? Estava falando com o pastor Nilson semana, que administra aqui, administrador da igreja, ele contando que Deus falou com ele estava orando um dia, e o texto que Deus deu, ele administraria, se ele obedecesse a Deus, a casa do Senhor e muitos outros prédios. A gente estava conversando sobre isso. Toma decisão baseado na palavra e na revelação de Deus, querido, não no teu coração. Você vai ser abençoado em nome de Jesus.